Olá, que bom te ver aqui mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é o professor Emiliano e hoje eu vou te levar a falar sobre triângulos, tá? O conteúdo do 8º ano do Ensino Fundamental 2, para a gente fazer uma revisão bem bacana sobre esse conteúdo aqui, tá bom? Então vem comigo, por favor. Vamos lá. Olha só, vamos partir para a definição de triângulos. Dados 3 pontos A, B e C, não colineares, chama-se de triângulos. ABC é a reunião desses segmentos. Então, quando a gente fala a reunião desses segmentos, nesse ponto aqui no vértice, eu tenho o lado AB, eu tenho aqui o lado BC e eu tenho aqui também o lado AC. Tranquilo? Vamos lá. Olha só. Os elementos, nós temos os vértices, que aqui nesse ponto aqui, ó, de encontro aqui, vértice, vértice B, e aqui eu tenho o vértice C. Eu tenho os lados, lado AB, lado BC e lado também AC. Os ângulos internos, A, aqui B e aqui C, tranquilo? E aqui os ângulos externos, fizemos aqui uma extensão aqui, ó, o ângulo X, o ângulo Y e o ângulo Z, ângulos externos, tranquilo? Vamos lá. Olha só. Aqui a classificação dos triângulos quanto aos lados, ele pode ser equilátero, quando ele tem 3 lados de mesma medida, ó, 3 lados congruentes, ou seja, 3 lados de mesma medida. Ele pode ser isósceles, quando ele tem 2 lados de mesma medida. Percebe aqui, ó, tá? Esse aqui você poderia escrever tranquilamente assim, que é diferente desses dois aqui. E aí o escaleno, que ele tem 3 lados não congruentes. Então ele tem 3 lados de medidas diferentes. Repetindo aqui, ó, equilátero, isósceles e escaleno. Tranquilo? Olha só. Aqui nós temos, quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo. Aquele triângulo que nós utilizamos no Teorema de Pitágoras, tá? Que é muito usado no Teorema de Pitágoras, também é chamado de triângulo retângulo. Então ele tem 2 ângulos agudos aqui e esse ângulo aqui de 90 graus, tranquilo? Então todo triângulo que ele possui 2 ângulos agudos e um ângulo reto de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, ele é acutângulo, então ele tem 3 ângulos agudos, tranquilo? E o obtuso, 2 ângulos agudos aqui, ó, e esse ângulo aqui, obtuso. Então, a soma de todos esses ângulos aqui em todo e qualquer triângulo vai ser sempre igual a 180 graus. Tranquilo? Vamos aqui para a gente fazer a classificação. É possível classificar os triângulos quanto aos ângulos, conhecendo apenas as medidas dos seus lados. Sendo A o maior lado do triângulo, temos. Ó, quando A ao quadrado for menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, esse triângulo vai ser chamado de acutângulo. Quando A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, triângulo retângulo. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos dois catetos. A gente pode também fazer essa relação. E aqui, quando o meu A ao quadrado for maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado. Tranquilo? Vamos lá? Aqui, ó. Teorema dos ângulos internos. Em todo triângulo, a soma das medidas dos seus ângulos, dos 3 ângulos internos, é sempre igual a 180 graus. Inclusive, já fizemos essa revisão, né, que a soma de todo e qualquer triângulo, os ângulos internos, vai ser sempre igual a 180 graus. Tranquilo? Então, anota direitinho quando a gente tem que A mais o ângulo C mais o ângulo B, exatamente igual a 180 graus. Beleza. Isso aqui, super tranquilo, super legal para a gente poder fazer. Quando a gente está trabalhando justamente com a soma, a medida de um determinado ângulo externo a um triângulo, tá? A gente pode relacionar isso aqui. Por exemplo, em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, se eu pegar esse ângulo aqui,
colocar esse ângulo aqui de 60 graus e colocar esse ângulo aqui de 70 graus, vamos chamar assim, tranquilo? Então, ó, a soma de dois ângulos internos, não adjacentes, isso aqui não pode, vai ser igual ao ângulo externo. Então, eu venho aqui 60 com 70, eu tenho aqui que a medida desse ângulo aqui é 130 graus, tranquilo? E a gente vai perceber também o seguinte, que quando a gente faz isso aqui, ó, 7, 6, 13 vai dar 130, quanto é o ângulo, o complementar, o suplementar de 130? É exatamente 50, veja que vai dar exatamente certo. Eu vou garantir a soma dos ângulos internos dentro do triângulo, porém também eu já estou estabelecendo a medida do ângulo externo. Então, anota direitinho. A medida do ângulo externo a um triângulo é igual à soma das medidas de dois ângulos internos não adjacentes. Tranquilo? Vamos lá. Ó, o teorema dos ângulos externos. Em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos externos é sempre igual a 180 graus. Tranquilo? Então não tem estresse, a gente vai verificar que vai dar exatamente isso. Ó. A soma das medidas dos ângulos externos será sempre igual a 360 graus. Joia? Vamos para mais uma. Aqui. Nós vamos falar agora dos pontos notáveis dos triângulos, em centro, baricentro e ortocentro. Tranquilo? Super importante, conteúdo do 8º ano. Geralmente quem vai fazer a prova do ET, do IF, do IFPE, às vezes tem uma questãozinha dessa que é bem tranquila. Na próxima aula, na próxima semana, eu irei falar justamente a resolução dessas questões, como também a gente vai tirar um complementar estudando um pouquinho sobre justamente bissetriz de um ângulo, tá? Porque aí a gente complementa a aula e a gente fecha o nosso estudo. Então, ortocentro. A altura, toda vez que a gente for lembrar de incentro, baricentro e ortocentro, a gente precisa sempre lembrar do seguinte, que ortocentro, ó, vou colocar aqui embaixo, aqui ao lado, a palavra altura. O ortocentro é o ponto de encontro, o ponto de intersecção das alturas relativas aos triângulos. Tranquilo? Então, olha só. A altura do triângulo, segmento que parte do vértice e é perpendicular à reta suporte. Essa reta suporte é essa reta que está oposta aqui, ó, a esse ângulo aqui. Eu estou me referindo a esse ângulo aqui, tranquilo? Então, quando eu traço essa reta suporte aqui, perpendicular a este ponto aqui, eu estou traçando a altura. Quando eu traço essa reta suporte aqui, ao lado que está oposto a esse vértice aqui, eu tenho uma outra altura, tranquilo? Então, ó, o ponto de encontro das alturas de um triângulo é chamado de ortocentro, tranquilo? Vamos para mais um aqui, ó. A depender do tipo de triângulo, podemos ter ortocentro interior ao triângulo. Nesse caso, eu tenho um triângulo acutângulo, ortocentro sobre o triângulo, quando ele for retângulo, e ortocentro aqui, ó, externo ao triângulo, quando ele for triângulo obtusângulo. Tranquilo? Baricentro. Olha só, a palavra mágica que vai aparecer aqui, que é bem forte, se chama mediana. O ponto de encontro das medianas é o baricentro. Tranquilo? Anota direitinho. O ponto de encontro das medianas é o baricentro. Então, ó, ponto de encontro das medianas de um triângulo é chamado de baricentro. Então, eu pego desse ponto aqui A e eu projeto, tá, ao lado oposto BC, uma perpendicular. Só que essa perpendicular, ela não é exatamente a altura relativa, então ela busca justamente o ponto médio do segmento oposto. Esse ponto médio aqui, ó, ele divide o segmento em duas partes exatamente igual. Tranquilo? Então, quando eu projeto isso aqui, eu vou pegar do ponto B ao ponto C duas medidas. É tanto que está aqui, ó, com esse tracinho aqui, está dizendo que esse lado também possui a mesma medida. Por isso que o ponto de encontro das medianas se chama baricentro. Tranquilo? Vamos aqui, ó, as propriedades do baricentro.
Em todo o triângulo, o baricentro divide cada mediana na razão de 2:1. Ou seja, a mediana do baricentro ao vértice é o dobro da medida do baricentro ao ponto médio. Então, se eu pego do lado oposto, projeto uma perpendicular, divido ela exatamente em duas partes iguais, então o ponto de encontro dessas três medianas, dos três pontos médios do lado, vai ser exatamente o meu baricentro. Tranquilo? Então, ó, o meu centro, tranquilo, ó, ponto de encontro das bissetrizes. Lembrando que bissetriz, tá? É a metade divide o ângulo em duas partes iguais. A bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto de encontro dessa bissetriz aqui, e eu poderia traçar um outro aqui se eu quisesse aqui, ó. Eu teria aqui o ponto de encontro das três bissetrizes, e justamente a gente tem aqui o incentro. Tranquilo? Olha só, o circuncentro, para a gente finalizar aqui, é a mediatriz reta perpendicular a um segmento pelo seu ponto médio. O ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo é chamado de circuncentro. Tranquilo, ponto de encontro das mediatrizes. Ok? Esse slide aqui, minha gente, ele foi produzido, tá, pelo professor Rodrigo Carvalho, um excelente trabalho, tá bom? Desde já te agradeço, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.